Quem é o melhor camisa 9 do Brasileirão 2025? Cravamos. Mexeu pra hoje. Aí ele vai, Bora. vai Ajustando, né? Esses Borré, riscos que ele corre. Borré aqui de começo, Joboso. Eu vou ser... Olha só, eu Cara, não vamos traçar um sei... limite? Tipo assim, acima de 5, queria no time. Abaixo de 5, não quero no time? Não, a gente vai fazer na moral. Mas eu só queria deixar aqui claro uma parada, Joboso. É que assim, se você parar pra ver, eu ia convidar o chat a ver os comentários do meu vídeo da tier list do Brasileirão. Cara, pela primeira vez na história, eu tive um vídeo quase que unanimidade de aprovação do que eu falei. Todo mundo fala assim, lúcido. Tipo assim, mano, mais de 500 comentários, 100 mil visualizações, falando assim, caralho, como que esse cara não tá sendo pago pra falar de futebol na televisão? Porque ele entende muito. Lúcido. Tipo assim, eu vou ser extremamente lúcido de novo. Na análise aqui. Sem tirar nem pôr. Vou dar opinião, a verdade vai ser dita aqui. Aí, desnecessariamente. Ele já tinha acertado no grupo, cara. Ele mandou o clube. Tanto que Borré aqui é nota 7. Não é 7. 6. 5, vamos? Não, 5 não. A 6, volta 7. do Brasil, ele é 5. 6, 7. Qualidade. É melhor. 6, 7. Pra 6. eu me organizei aqui, clube. Aí, Entendi. Mas ele disse que mandou daquela forma para ficar mais fácil pra gente se Pô, ele é organizar, diferente. para vocês fazerem a pesquisa que vocês fazem, entendeu? É Meu isso. pai do céu. Gênio, seu Dinho. E aí, o Borré, hein? Tá Tipo bem. assim, ó. 2 gols em 11 jogos? O Borré não te Não. traz segurança como atacante, velho. A verdade é essa, pô. Não, peraí. Ô, Joboso. O camisa 9 do Internacional tem 2 gols em 11 jogos? Ah, mas eu não vou levar isso em consideração. Porque o meu centroavante tem 1 gol em 11 jogos e eu acho ele maior que 6. E o meu camisa 11 tem 5 em 12? É isso? E tratam a temporada de Felipe Coutinho como o quê? Como um ruim? O meu centroavante tem 1 gol só e é bom pra caralho. Então eu não vou levar em consideração isso não, irmão. Tá de brincadeira. Felipe Coutinho, cara, na moral, vocês vão passar a respeitar ele ao longo dessa temporada. Né? 2025, né? cara, o Borré, tecnicamente, eu acho que a gente vai usar muito. Não Pô, só mas o que aí, tá fazendo, mas as Tá tá levando em consideração potencial, gol no ano, o etc. Pedro é 0. Porque, cara, o Borré. Não, vamos falar aqui de melhor jogador mesmo. Melhor jogador, ponto. Beleza? A avaliação da performance atual vai ter que se levar em consideração em algum momento. Mas na prática é melhor jogador. Que cumpre a função que o time precisa, ponto. O Borré tem 2 gols na temporada. Aí você fala assim, nossa, tá muito mal. Muita lesão, né? O Borré conviveu com lesões. O atacante do Internacional no Campeonato Gaúcho foi o Enner. Poderia estar até aqui, inclusive, né? Se fossem 2 do Internacional, mas o titular é o Borré. Só que o Borré é muito bom, né? O Borré é um atacante que tem a capacidade de pisar na área para fazer gol. Na temporada passada, ele faz 11 gols em 29 jogos. Se tivesse jogado a temporada inteira, talvez até tivesse mais gols, passado dos 20. Mas é um cara que tem que pisar na área e, principalmente, sai muito da área. Abre espaço pro Wesley participar, pisar na área para fazer gol. Abre espaço pro Alan Patrick. É um atacante mais completo, não só um finalizador. Eu gosto muito do Borré, cara. Tá entre os melhores aí. Tá alto, então. 7 pelo menos. 7, 8 pelo menos. 7 pra 8 começar, não. VSR. E aí, sobe ou não? Acho que pode ser. É? É. 7. Beleza. Falei E 6, 7, ficou o no Bright 7. White do Grêmio? Pra mim é menos. Empolga Eu prefiro vocês? Bright Eu White. gosto. É? Eu gosto, mas eu acho que... Pra mim é 6 aqui. Assim, eu acho que é um jogador que falta ali algum recurso, falta... Moleque, não falta um tempero nesse Bright White? Mas tá jogando mais. Não, pô. não é um jogador meio sem sal, o Bright White? Falta alguma coisa nele pra você gostar mais dele. Falta alguma coisa. Tá ligado? Eu não consigo explicar. Mas falta alguma coisa, mano. Cara, pode alguma faltar coisa. o que quiser. Mas tá jogando mais que o Borré, pô. Mas o Borré é melhor que ele, pô. Mas o Bright White joga mais, pô. Joboso, se a gente for pegar quem tá jogando mais aqui, essa lista vai ter um problemão, hein? Mas não vou nem chegar lá. ali, acho que um refino em alguns molhozinho. momentos. Em alguns momentos acho que falta algum refino aqui. Você sabe que Por nem exemplo, quando eu acho o Borré com mais qualidade do que o Bright White. Nem quando ele tinha o Messi e o Griezmann servindo, dando bola pra ele tinha uma média tão boa quanto tem agora do Grêmio. Guardem essa informação pra Papo vocês. reto. Guardem aí no coraçãozinho. então, mas aí acho que diz mais do que aqui. O Seedorf, quando veio pra cá, nunca fez tanto gol na carreira. O Seedorf, quando veio pra cá, acho que fez quase 20 ou mais de 20. E ele nunca tinha feito isso na carreira. Então, talvez indique alguma coisa aí.
Eu acho que o Borré é melhor do que ele, pelo menos na minha avaliação. Também acho, tecnicamente, me agrada mais. O Bright White já tem 7 gols em 11 jogos na temporada. Bom, a chance hein? dele ser a melhor temporada da vida dele é muito grande. Pô, eu pensei numa 5 ou 6 pro Bright White. A melhor temporada da vida dele é no espanhol, é a temporada antes dele vir pro futebol brasileiro, segunda divisão, né? Do Campeonato Espanhol, tava com 22 gols. Eu não duvido o Bright White passar desses 22 nessa temporada. Pô, já tá com 7? No momento que a gente tá gravando, né? O Barcelona, você falou do Barcelona, né? O Barcelona, o máximo que ele chegou foi 8 gols, foi 7 gols na temporada. Muito pouco, muito pouco. 5, 6, o que vocês pensam? Eu acho 6. Eu não acho a distância tão grande assim. Eu acho que o Borré, inclusive, tem... O Borré não, o Bright White até sai bastante da área também, cria bastante. Eu acho o Borré melhor, mas não acho o Bright White ruim. Tá. Aliás, a média dos centroavantes, nós estamos bem servidos, de maneira geral, de centroavantes na Série A, cara. Porque a maioria aí é bom jogador, cara. Maioria. Concordo. Eu não vou dizer o que você falou aqui no meu ouvido, não, tá, Pseudo? Mas vamos lá. A verdade é essa. A gente não tá falando que ninguém é ruim aqui. Acho que tem um ou outro aqui que eu acho que é ruim. No geral, a gente tá tratando aqui... Pô, fala real. Tá elencando quem que a gente prefere só. Tem 3 ruins, 4. 4 ruins, um fase horrível e o resto é de Série A, pô. Pô. Você tem razão. Vou me antecipar aqui, tá? Não vou ficar em cima do muro, beleza? O Caleri aqui é do 5. É 5 ou 4. Hoje. Hoje o É 5 ou 4 tá hoje, Caleri. Caleri! Ruim. O Caleri, então, ele vive uma fase muito ruim. Esse é o problema. Acho que ele tá numa fase tão ruim que acho que isso vai impactar aqui um pouco na nota dele, né? Porque a fase dele é muito ruim. Acho que tem questão física aí. Acho que tem ali umas questões físicas que a gente já sempre vê acontecer com ele, mas além disso, ele sempre conseguiu lidar bem com as questões físicas, que ele nunca teve 100% assim. Por exemplo, a Copa do Brasil lá, ele foi muito importante e já estava ferrado. Acabou e o título, foi campeão, operou, foi operar. Não foi? Isso que eu ia perguntar. Ele tá mal. Não existe um mundo que o André Silva banca o Caleri legal, não? Assim, assume de vez a posição titular o André Silva? Não existe esse mundo? Ele não tá segurando a bola na frente. Até, às vezes que ele tem as oportunidades, ele até fez gol, né? Por exemplo, o gol lá contra o Novo Horizontino e tudo, mas ele não tá funcionando, cara. Não tá legal. Mas ele recuperar força... Tipo, você pensa o melhor recuperar, Caleri é um muito bom, puta né? centroavante. Não, excelente. Puta centroavante. Mas bastante disso, muito né? longe. Acho que hoje... Eu tenho dúvida se volta. Essa é a minha questão. Eu tenho dúvida se volta a ser o jogador que ele foi. Eu também, cara. E olha que ele tem um meio campo com o Lucas e o Oscar esse ano, hein? É um privilégio, né? O André Silva, inclusive, em alguns momentos, eu acho. Tudo bem, eu entendo, respeito, idolatria, liderança. Mas no Campeonato Paulista, o André Silva mereceu ser mais titular do que o Caleri. Vem entrando bem. Vem entrando bem. Ele poderia ter tido mais titularidades do que teve. A nota do Cano vai ser difícil também, É um Joboso. debate que pode surgir em algum momento no Brasileirão, dependendo da condição do Caleri, né? Surgiu, Bem né? complicado que vai ser. Acho que na cabeça dos Hoje tu prefere o Cano do Caleri. Nunca foi cogitado, mas É. o pessoal surgiu ali, especialmente depois do jogo com o São Bernardo, que o André Silva faz 2 gols. Tem um outro anulado ali por detalhe de impedimento. Rian Francisco esquece, né? Com o Zubeldia, esquece, né? Acho que ainda não vai ser ele que vai botar pressão. Base não é muito... Não trabalhamos acho que Tem o muito. Ferreira na base lá também, que até agora pouca minutagem. Bom também, mas... Talvez a gente devesse subir os dois para 8 e 7 e botar ele na 6. O que vocês acham? Pode ser, mas É eu acho muito, que vai faltar pô. nota aí. É muito, Falta Pra nota? baixo. É? Falta nota pra que baixo. não. Se a gente subir muito? Se a gente subir demais. São só 20. Mas aí você não. pensou botar o Caleri o quê? Na Eu 5? acho que ele tem que estar atrás do Bright White. Hoje eu prefiro ter no meu time o Bright White então, e o Borré por isso que eu falei. do que ter o Caleri. Por isso que eu pensei em subir todo mundo. Você quer subir todo mundo uma nota? Porque o Vamos Borré- aí, depois a gente vê. Mas hoje eu Mas acho por que você pensou em subir todo Não mundo? passa no Você acha pano que o pro Caleri cinco aqui, fica pouco hein? pro Caleri? Eu acho que fica pouco pelo potencial Vamos que ele ver. tem. Pode ser, a gente vai ajustando. Germancano do Fluminense. Cara, tô falando de um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro no século, assim. Tô falando de um cara que chegou tem temporada de 44 gols Na em década sequência. também. Não, números. Desde que pisou no Brasil é do século, pô. A pior temporada dele tem 19 gols. Quer dizer, a pior temporada foi ano passado, né? Tem 7 gols. Tirando a temporada passada que teve Que ele ficou muito trocentos problemas físicos. A pior temporada dele tinha 19 gols. Tem jogador, o Yuri Alberto foi fazer a primeira temporada, além de 20 gols na carreira, ano passado. Pô, o Cano é O cara 7. tem temporada de 44 gols, temporada de 40 gols, Eu é ia falar campeão isso. de Libertadores. Junto com o Bright White hoje.
sendo artilheiro Ou de 8 Libertadores, também. jogando pra Canhoto caceta. do Borré. É bizarro. Prefiro o Cano do que o Bright White. Cano é 8. É um fazedor de gols Pô, o bizarro. Cano, eu acho que é mais que os 3 que estão aí já, hein? Eu botaria ele junto com o Borré. Eu acho Ou que no mínimo isso. é pelo menos isso mesmo. É pelo Pô, menos se isso. não é papo de 9, hein, gente, pro Cano. Então, Não, é que é foda. O Cano, ele mete mais gol que o Borré, né? Mas acho o Borré mais jogador que o Cano. Mas mais jogador legal, assim. Então é isso. Vai analisar o quê? Quem mete mais gol ou quem é melhor? Esse que é o ponto, entendeu? É bem difícil a avaliação aqui. É bem Pra difícil. mim, o 9 já tem 3 nomes garantidos. Já. na minha cabeça, por que eu não falo essa do Cristiano Ronaldo? Pra mim, 9 e 10 eu separaria pra 2 jogadores. Eu tenho 2 E pra... o Cano não estaria entre Eu tenho eles. 2 pra disputa da 10. Na minha cabeça, tenho Tá. 2 pra disputa da 10. Tá. E acho os 2 consideravelmente superiores a todos os outros que a gente tem à disposição. Concordo. Então vai ficar na 8, Concordo. Cano. Pô, Aí não eu acho. concordo com... Aí por isso Tá. que eu concordaria com Não o acho. VS. Vou colocar Eu no... concordo. Pô, tu acha que... E aí? Vai adiantar ou vai fazer de louco? Eu acho que a briga pelo 10 é Hulk e Pedro. Pô, mas o Yuri Alberto não entra nesse disputa esse ano? Que tá Do 10, não. Não, mas porra, pra botar no 9 junto? Ele tá falando Não, que pra ele... No 9 ele vai entrar. Não, mas o que Mas a o briga Wallace pelo tá 10 é Hulk falando e é Pedro. deixar o Hulk no 9, o Pedro no 10 e o Yuri Alberto no 8. É isso que ele tá falando. Ah, não, tem que ver como é que eles vão posicionar, porque só tem 20 jogadores. Como é que vai ser o máximo ali por prateleira, tá ligado? Tem que entender como é que vai ser isso, eu não sei. Mas pra mim, a briga pelo 10 é Hulk e Pedro. E os dois, pra mim, estão pelo que o Yuri consideravelmente à tá frente dos outros. Ele tem que entrar nessa disputa mesmo sendo o terceiro. Ele é obviamente o terceiro, mas ele tem que entrar nessa disputa. Ah, Ele beleza. já tá entrando nessa Esse- disputa, esse- pô. Eu tô curioso. Gabigol. E aí? Fez gol agora. O que fará o Gabigol no Brasileirão de 25? Ele tem um belo gol contra o Bragantino agora no amistoso. Amistoso, né? Finalização. Pô, o Gabigol... No penúltimo fim de semana de março. E aí, gente? Eu acho que tem uma pegada aí do Caleri, né? Da gente esperar ele ver o melhor, né? Mas hoje, ele, no Campeonato Mineiro, foi meio um estrangedor, né? Foi, O foi ruim. Campeonato Mineiro dele foi meio... É. A reta final do Flamengo, tirando a final ali contra o Galo, ruim também. Verdade. Então, mas mesmo assim, em números ele fez muitos gols. Teve muito pênalti também, né? Muito pênalti. 3 gols de pênalti, se não me engano, foram isso? Acho que foi por isso aí. Acho que o Gabi tá ali na 6 então hoje, larga hein? ele Eu na acho, 5, né? eu colocaria atrás do Caleri. Abaixo, é mais incógnita hoje que o Caleri, assim. Do que a gente Pô, viu. eu colocaria observação, junto né, com o Caleri, gente? o Gabigol. Tipo, junto com acho que o o Gabigol, em linhas gerais, ele é jogador para ser briga do 10. Mas o que a gente vê do Gabigol nos Não últimos é mais 3 também, anos? não. Muito difícil o Gabigol voltar a ser jogador. Tipo assim, foi aquela temporada de 2019, 2020, 2021 ali, aquelas acho que 3 agora- temporadas fodas, depois desceu o Pô. nível legal. Tu acha que o máximo do Gabigol agora vai ser no máximo com o Brett White? Não, cara, mas ele pode. Assim, honestamente, tá? É minha opinião, beleza? Como jogador, você pega aqui aspectos técnicos e táticos e físicos. Eu acho que eu acho o Hulk e o próprio Pedro, assim, muito mais jogadores que o Muita Gabigol. coisa. Mas muita coisa, assim, tá ligado? Muita coisa. Tipo assim, o que o Hulk tem tipo assim, como é que eu posso dizer? De características, de condições pra colocar dentro de campo e conseguir decidir um jogo. Eu acho que ele tem muito mais que o Gabigol, tá ligado? E o Pedro também. Só que o Gabigol, ele atingiu um nível muito foda, tá ligado? Tipo assim, o Gabigol em 19, 20, 21 ali, acho que até 22, talvez 22 seja exagero, mas 21, ele atingiu esse nível de performance pra 10. Mas mesmo esse nível de performance, se você pegar como jogador mesmo, característica, qualidade técnica, tá ligado? O que ele tem de artifício pra conseguir botar a bola pra dentro, eu acho que ele ainda fica atrás desses caras, tá ligado? Eu acho o Hulk mais completo, sem dúvida nenhuma, o Pedro mais completo, sem dúvida nenhuma. De 2023 não, né? Nos últimos 2 anos e Quase pouco. 3. Então, tipo assim, hoje, Desde... eu não consigo ver o Gabigol mais chegando no nível desses caras, tá ligado? Não consigo. Eu acho que... E vou além, tá? É porque o melhor Gabigol, ele fica muito marcante por conta daquele título de Libertadores, o quanto ele fez, o quanto ele perfumou pelo Flamengo. Mas, como jogador, o melhor Pedro, pra mim, é melhor que o melhor Gabigol. E o melhor Hulk nem se fala. O melhor Hulk é muito melhor que o melhor Gabigol. Tá ligado? Porque, pra mim, o prime do Hulk, ele tá acima de todos os caras que estão aqui. O prime do Hulk, o melhor Hulk possível, não é nem o Hulk aqui no Brasil, é o Hulk no Porto. Aí esquece. Ele é muito melhor que todo mundo aqui. Muita coisa, muita coisa. Desde a final da Libertadores o ano de 2022 pra frente, Desde o ano que de já tem um 23. Mundial, né, ali no início e tal, o que a gente vê do Gabigol desde então? É muito tempo, gente. Vai fazer 3 anos isso aqui. Eu acho que tá completamente de boa atrás do Caleri nesse momento. Eu colocaria Se fosse junto. a qualidade, o poder Gabi e de Caleri decisão, juntos. tudo que o Gabigol já fez na carreira, ele estaria abaixo do 5. É porque com é isso que memória. joga ele ali... Hã? É memória. É, memória. Então, mas se a gente tá, Que é o pouco do Caleri hoje, né? Mas eu acho que o Gabigol é mais memória do que o Caleri. Se a gente tá votando Cara, aqui... o fundo do poço do Gabigol, em alguns momentos, foi, tipo assim, virou meme, pô.
errando o domínio, que a bola pega no joelho. Porque o Caleri, você ainda vai argumentar, pô, ele teve questão física, ele precisou operar, ele jogou a reta final da Copa do Brasil de 23 arrebentado. O Gabigol é questão técnica mesmo, né? É queda técnica. Queda Mas é que se a gente está avaliando o potencial aqui... Elvinho, obrigado, meu lindo. Está avaliando o junto. potencial com um pouquinho da fase atual, né? Então, assim, acho que o 5 tá cumprindo, né? É o famoso, quem você prefere Tá bem ter no seu entregue. time hoje? É. Vou te dar 2 opções, é o par ou ímpar. Você prefere hoje ter no seu time o Gabigol de hoje? É agora, pra jogar sábado. Agora. É o Gabigol ou o Caleri? Gabigol ou Caleri? Cara, difícil, hein? Vocês preferem, ter o Caleri rapaziada? hoje. Ainda prefiro ter o Caleri. Acho que eu prefiro o Gabigol. Pelo que eu tenho visto do Gabigol Eu recente. prefiro o Caleri. Talvez eu prefiro o Caleri também, mas difícil. Vou pensar pra caramba. Ave Maria. Vamos lá, Gilberto. Acho que é bem abaixo de todos esses que a gente falou aí. É briga pra 0? Não. Acho que brigue pra 0, não. Eu acho que briga pra 0. Não. É? Eu acho que briga pra 0. É 2. Pra mim, não. Nota 1, Porque assim, nota 2. a média não é ruim, pô. A média dos que vem a sequência, todos são minimamente ok, né? Você vai. Vamos lá, levantar aqui. Gilberto, o Yuri Castilho, O Gilberto, o Janderson, Pedro Raul. O Gilberto tem a questão de que ele Ita. já é um veterano, né? Não, Já Ita é melhor que esse cara. já tem a questão ali de dosar os minutos. É. No Juventude, ele nem conseguiu ser titular absoluto, podemos dizer assim, né? Revezou bastante. Mas é um cara que sabe fazer gol, né? Então, assim, eu acho que eu confio mais no Gilberto do que no Janderson, confio mais no Gilberto do que no Yuri Castilho. porque já eu mostrou confio mais, mais né? no Gilberto do que... Confio mais no Gilberto do que do Pedro Raul, talvez. Eu também. Eu queria falar isso, mas não queria falar sozinho. Me desculpa, a torcida do Vozão do Ceará. Eu confio mais no Gilberto que no Pedro Raul. Me perdoem, tá? Você que torce pro Ceará, todo o meu respeito, meu sentimento do Vozão, pô, mascote foda, clube maneiro pra caralho. Mas o Pedro Raul, pra mim, não tem condição. A minha memória afetiva com ele não dá. Prefiro o Gilberto do que ele também. Eu tenho dúvidas com algum desses aí que você citou. O Janderson, pô, excelente temporada do Janderson até agora. Mas eu colocaria no máximo 1 a 2, assim. É 1 ou 2, Eu Gilberto. acho que é 2. Não, era por aí mesmo. O meu 0 tá bem definido. O Gilberto não é um 0, né? É, O Gilberto não é um 0. Esse cara não E a faz gente ideia. nem vai levar em consideração também história de camisa, de clube, porque joga do Juventude, provavelmente não vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cansamos de ver artilheiro de brasileiro de time que não... Não faz menos de 12 gols no Brasileirão, Pedro Raul. 12? Já fez um, né? Será? E cravou na estreia? Foi contra quem a estreia do Ceará? Foi contra o Bragantino. Teve gol dele? não brigou por título. O do ano Tem nada a ver. passado, o Alejandro então. não brigou. Então não tem nada a ver. Eu junto com o Yuri Alberto. Foram 2, né? Yuri Alberto e Alejandro. Muito bem. Travou 2? Gonçalo Paciência do Esporte. Veio, um português, né? Tava jogando no Japão, no Sanfrecce Hiroshima, se não me engano. E é um cara que, tipo, vem com hype, né? Tem a mídia de já ter jogado, já teve jogo de seleção portuguesa, já fez dupla com o Cristiano Ronaldo, inclusive. Então, assim, você chega e fala assim, cara, você tem aqui um português. Vendo até o Ainda que não vimos funcionou, até né? agora, eu me arrisco a dizer, ele é o titular, tá? Ele é o titular do Pepa. Mas eu acho que o Pablo, São Paulo, Atlético Paranaense, hoje, se eu fosse o Fez o gol técnico... do Vitória. Fez o gol do Vitória. Fez o gol contra o Retrô, o gol da vitória. Pra mim, o meu titular No talvez primeiro fosse jogo, né? o Pablo, não o Se Paciência. vocês quiserem trocar, a gente tem o quadradinho do Pablo aí Não, mas também. o Paciência é o titular. Então- Paciência então é o vamos- titular. Vamos analisar o Menos Paciência. agora. Mas a minha Mas você questão acha é, que vai rolar... se eu fosse treinador, eu acho que hoje o titular talvez fosse o Pablo. Cara, a quantidade de gols. Eu não acompanhei o esporte no estadual para falar sobre o Paciência. Na Copa do Na Brasil. Copa do Brasil, assim, Eu não faço desconectado ideia às vezes desse da Mas realidade. tem uma fase de adaptação aí também, né? Tem. Que, né? Enfim, isso tem um peso, né? Mas como projeção, acho que tem que ser pelo menos ali na 2, perto do Gilberto. Porque é um bom jogador. Ele é Não gosta do Pedro Raul porque o Vasco não teve time pra ele jogar, simples. O Vasco não teve, o Corinthians não teve. Quem tem é o Ceará e quem teve foi o Goiás, né? É foda demais essa análise. Fantástico. Tanto que o Vegete vem pro Vasco no lugar do Pedro Raul com o mesmo time mete uma caralhada de gols, né? Porque a culpa não era do Pedro Raul. Realmente, era do Vasco. Certeza, certeza. Certeza mesmo. mais jogador que o Gilberto? É mais E camisa nova que o hoje, Gilberto? acho que hoje é. Acho que é. É que o Gilberto já conhece, tá adaptado aqui. já Joga conhece na que ele 3 vai aí, fazer, tá resolvido. Tá bom, né? tá bom. O Pseudo está lamentando o fato do Gonzalo Paciência não usar a camisa 100, porque ele poderia ser o 100 Paciência. Tá muito engraçadinho, né? É de manhã, cara. Ele vem mais animado de Pô, manhã. a gente eu tá acho. gravando às 11 da manhã, não sei que energia é essa que Ele ele vem tá. mais de manhã. Não, mas 11 Porque é da 10. manhã de uma Não, mas é que ele é... segunda-feira. Mas pra ele estar aqui pra fazer, porque ele é o 11 da primeiro a manhã de uma chegar. segunda-feira. De uma segunda-feira, ele é o primeiro a chegar. Pra gente estar aqui gravando às 11 da manhã, ele chegou aqui às 7 e 8, pô. E nesse gás todo aí, não é E saiu de normal casa isso. cedo. Não é normal isso.
O Hulk é um dos deles. que vão brigar por Segura pra 10? 10, com certeza. Na sua cabeça? Segura pra 10. Tá, então segura Ah, pra vamos falar, Hulk e Pedro, né? Pra mim é Hulk e Pedro. Acho que os dois são a briga pelo 10 mais destacada do relação aos outros. O Hulk, assim, desde que ele chegou ao futebol brasileiro, qual foi o momento de má fase do Hulk? Pô, o Hulk tá mal, o Hulk... O Galo Teve mal. jogo- Teve. é. O Mas Galo Teve nos primeiros jogos dele pelo Galo, eu acho. Tipo assim, o início dele que ele briga com o Cuca. Ele briga com alguém no Galo, não briga? Não, foi Ele briga com o 2022, treinador. não. O início 2022 dele, não, tipo não. assim, primeiros jogos dele pelo Galo, os primeirinhos ali, logo quando ele chega. E aí ele briga com o técnico, ele vai um pouco mal, e aí depois ele começa a jogar pra caralho. ele não, ele ele não. entrega, Não, cara. e teve Jamais. jogo que ele jogou mal, mas ele falar assim, ele tá um mês jogando mal, 3 Esquece. semanas jogando Não mal, não teve. Assim, Desde que ele chegou no futebol brasileiro, ele é o centroavante que mais retiliniamente entregou. Isso. O Gabigol, beleza, o Gabigol tem 2 Libertadores, mas olha o que o Gabigol virou depois. O Pedro teve lesões e etc. Mas desde 19... Não desde, foi titular durante um bom 19 período. não, né? Ele chegou em 21, 21. mas desde 21... Pô, temporada de 36 gols, outra de 29, outra de 30. O Temporada Pedro passada... chegou em 20, não? Não, o Hulk. Ah, o Hulk. Chega em 21 e já ganha a dobradinha. de brasileiro e Copa do no ano Brasil. passado, ano passado foi um ano mais ou menos do Hulk. Toma 19 gols e 12 assistências. Loucura, cara. Loucura. brincadeira. E lembrando que a gente já explicou no início, tá? Do vídeo, do programa. Nós estamos levando em consideração o 9 ideal de cada time. Todo mundo saudável. A gente sabe que o Pedro está machucado ainda no momento que estamos gravando, Sim. mas ele está para retornar e será o 9 O do Raí Flamengo. Câmara desse Não sei que ele 8, volte muito vão mal, ter que tomara descer. não. Foi a última observação que tivemos do Pedro, né? Pra análise Sim. aqui, estamos Pô, usando a última observação. honestamente, vão ter que descer Borré e Cano, desse 8. Não tem pra onde fugir. Se a avaliação também leva em consideração o momento, por mais que eu tenha N questões com os jogadores que vêm adiante, vai ter que descer os dois. Que usamos do Até Caleri. a lesão, né? Usando a última observação que tivemos do Gabi. A última observação que temos do Pedro. Perfeito. Isso eu também tô curioso, porque se a gente for pegar... Se eu fui fazer a pesquisa aqui, Ah. o Igor Jesus, se contar o amistoso agora contra o Novo Horizontino, que ele jogou? Acho que ele jogou. Mas não fez jogou? gol, né? Ele Foi não 2 jogou. do Patrick e um É, do ele não da jogou. Barbosa. Do Barbosa, Nos últimos em cima da linha. 22 jogos, nos últimos 22 jogos, o Igor Jesus tem um gol. Pô, isso é Que é loucura, o já, gol mano. contra o Fluminense na Taça Guanabara. No Carioca no de Carioca, 25. é. Então, Nos mas aí... últimos 20 A voz tá baixa, perdão. Ele é o centroavante que joga muito fora da área. Por incrível que 22 pareça. jogos, incluindo o jogo de seleção, ele tem um Certo. gol. Mas a maior parte desses 22 jogos é nesse ano? É do Campeonato Carioca? Não, foram é 8, mais ou menos meio-meio. É mais ou menos meio É mais ou menos meio-meio. Porque eu não sei o quão... Foram 8 quatro, esse ano. Pô, pior que eu vou te falar, mano. Eu acho o Igor Jesus bom jogador pra caralho. O jogo que ele fez Não contra tem o que fazer. Ele é um atacante que ajuda muito, mano. Todos os contextos ofensivos ali, consegue sair da área, tem velocidade, tem um bom pivô, tá ligado? Ele é bom, mano. Pô, tu viu o jogo contra o Palmeiras? O Botafogo 8. fez. O jogo contra o Palmeiras, a bola o jogo do Botafogo era um contra-ataque, a bola vinha nele. Ele ganhou toda em cima do Murilo, era contra-ataque, a bola no Arthur no Savarino pra jogar no contra-ataque. Ele não teve a oportunidade de fazer o gol, mas ele criava todas as jogadas do Botafogo. Eu acho ele bom, mano, oficial. Mano, 9. São 9 nesse ano e 13 no ano passado. Ele já na reta Ele já final não parou é- de fazer gol. já não tá Embora voando. tenha dado assistência, deu O maluco chegou no chat e falou: Jobos, o nome disso aí é um bom volante. com Não é gol. centroavante, é um excelente meio-campista, o Igor Jesus. assistência contra o São Paulo, deu Não, assistência O número que é Pode continuar. contra o assustador. Palmeiras, no 3x1 contra o Palmeiras. Mas ele tá a 20, nos últimos ele não 22 jogos ele tem um gol. Ele não cara. fez gol na final da Libertadores, nos jogos contra o Inter, o gol é do Savarino, no Contra jogo o do Racing título não contra o fez São Paulo gol, também contra o não é Flamengo nada. na Supercopa não fez O número gol. mais assustador é, o Gabigol no ano passado jogou 38 jogos. O Igor Jesus jogou 31. É um pouco mais pro Gabigol, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Fizeram o mesmo número de gols. Fizeram 8 gols na temporada passada. Num contexto que o Botafogo estava também muito bem, e o Gabigol num contexto do que a gente esperava ele e do que ele entregou. Porque eu Então, já assim- estava levantando aqui o seguinte, poxa, eu não sei o quão esse ano largado do Botafogo, esses 2 primeiros meses, o quanto isso vai impactar na nota do Igor Jesus, mas o Vitor traz um número de desde E o o ano passado. gol é neste ano. São 22 jogos, Um gol. um gol e o gol é nesse ano, contra o Fluminense. Então, assim, Cara, eu que acho, doideira, hein, eu acho mano? que ele funciona muito bem fora da área e tudo, mas acho que ele vai precisar recuperar ali o que ele teve naquele período ali de Assim que eliminar, ele chegou, né? eliminar o Palmeiras, eliminar o São Paulo e tudo. O último gol dele foi contra o Penharol no 5 a 0. 23 de outubro. No jogo de ida. 23. Assim, porque honestamente, se pergunta pra mim, quem você quer ter como atacante hoje? Gabigol, Caleri, Bright White, Igor Jesus? Eu ia de Igor Jesus tranquilamente. Tranquilamente. Mas eu entendo que o fator gol vai pesar na discussão, tá ligado? Tipo assim, nos últimos jogos do brasileiro,
Porque o Carioca, o Botafogo jogou tudo como uma zona, né? Uhum. Nos últimos jogos do Botafogo, contra o Racing, o Botafogo tava em uma zona. Contra o Flamengo, o Botafogo não sabia tocar passe, era só bola longa. Não tinha como fazer nada, pô. Aí no Brasileiro e na Libertadores jogou com um a menos. Mas sabe o que é foda, Joboso? É foda, irmão. Ó, eu vou ponderar aqui que vai chegar o debate, beleza? Hum. Você tá me colocando aí contextos desfavoráveis a um time produzir chances de gols para o seu centroavante, correto? É isso, né? O Botafogo mal, o Botafogo não sei o quê, não sobra bola, pegou Jesus, correto? Não é isso? Ou não? Perfeito. Eu acho, vou repetir, tá? Eu vou trazer a comparação. Eu acho o Igor Jesus um melhor atacante que o Vegete. Mais artifícios. Mas nesse contexto aí do time não conseguir dar tantas chances pra ele, o Vegete deita nele, pô. Porque o Vegete vai lá e crava um gol atrás do outro num time, porra, que cria 2 chances por jogo, 2 cruzamentos pra área. Mas sabe o que é o foda? Tu quer a informação? Tá ligado? Isso é uma pica, pô. Tu quer a informação? O Vasco tava conseguindo chegar na área, né? Pegar os jogos importantes. Botafogo contra o Racing. O Botafogo não conseguiu chegar na área do Racing. Ah, mas aí é foda. Chegar na área. Como é que o atacante vai fazer alguma coisa? Melhor que o Vegete com a bola no pé até amanhã? Não, é isso que eu tô falando. A ponderação vai ser essa. Quando chegar na hora do Vegete, a gente vai discutir isso. Porque o Vegete com a bola no pé tem outros trocentos centroavantes que são muito melhores que ele. Mas o maluco, ele faz gol, pô. Qual vai ser a avaliação, tá ligado? Isso é uma pica. O Igor Jesus, eu acho ele excelente. Mas ele não é cravador. Tipo assim, dá pra você cravar que o Igor Jesus não é centroavante que fede a gol. Que é cravador Não, nato. ele Que é aquele é- 9 que ele vai é fazer gol. construtor. Tá ligado? O construtor. Vegete não é um centroavante exuberante, mas é cravador. O que você prefere ter no teu time? O cravador ou o construtor? Qual é o ponto? Você prefere ter o centroavante construtor? Aquele que ajuda em diversas partes do setor ofensivo da sua equipe? Ou prefere ter um cravador nato? Maluco que, mano, às vezes vai quebrar a bola, mas vai botar 2 bolas pra dentro. Ano passado o construtor deu bom. Então, tipo assim, é foda, tem que entender. Porque, tipo assim, tem vezes que o Vegete me irrita muito. Ele mata, pô, sequencialmente vários ataques do Vasco. Mas aí chega uma bola, bom, gol do Vegete. Faz o quê? Assim, o último gol dele antes do gol desse gol contra o Fluminense, né? Prefiro Então, dois. assim, Mas quem faz acho os que dois hoje no Brasil é o cinco Pedro. junto com o Gabigol. É. E se pega passou bem, ele? né? Eu acho que eu colocaria até um passo à frente. É, Eu colocaria junto com o Calheri ali, porque eu acho que eu bom. acho que a capacidade que o Igor tem de O sair Igor Jesus é mais atacante que o Calheri que o Bright White, gente. da área Valeu. pra gerar jogo aquela é uma coisa que eu falei do Borreca. A coisa de você permitir no ano passado que o Luiz Henrique estivesse tanto dentro da área como ele fazia, o Almada, o Savarino. Então, pô, você pega a final da Libertadores. Ah, ele não fez gol. Foi um jogo ruim? Longe disso, cara. Pô, foi importantíssimo na marcação, Era foi um importantíssimo. contexto todo diferente, cada óbvio. expulsão. Pô, foi um baita de um jogo, cara. Saindo pro jogo, saindo da área, conseguindo organizar o time ali. Eu gosto, o pivô dele é muito bom. Eu gosto do Igor Jesus, mas, de fato, eu não acho ele um centroavante de topo da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas acho ele bom. Acho que o de topo seria do 8 pra cima. Tá, então aí paga bem, então. Tá bom. Tá bom? É, não concordei com a do 6 Igor pro Jesus, Igor não, acho baixa. Jesus. mais alto que Janderson Tem o do Yuri Castilho, Vitória. né? Yuri Castilho também. Ah, verdade, tem o Yuri Castilho. Yuri Castilho do Mirassol. É. Mas aí a gente estava até, antes aqui de começar a gravação, lembrando do Léo Gamalho. Mas o Léo Gamalho não é o titular, né? Léo Gamalho. 8 Beijo jogos, pro grande nenhum. Jotinha. 8 jogos, todos saindo do banco. O nosso Léo Gamalho, né? O Yuri Castilho o Léo Gamalho lá. Léo Gamalho pode aparecer, mas não é o titular. Não é Mas o titular é o Yuri Castilho. Acho que é um cara que, eu particularmente falando, não é que ele é horrível, assim, mas longe de ser um dos meus jogadores preferidos da Série A do Campeonato Brasileiro. É útil. Acho que pro Mirassol ele pode ser útil. A Cara, última humilhou lembrança o que a galera Yuri vai ter Castilho. dele talvez seja no Vitória, né? Teve minutagem no Vitória em 2023, 2024. Mas, de verdade, é o meu zero do programa. Então, eu acho que essa concorrência, né, quando a gente vê o nome do Yuri Castilho no meio desses outros nomes aí, até os que estão em má fase, né? Gabigol, Calheri, Igor Jesus, mas eu acho que isso deixa bem desenhada a dificuldade que o Mirassol vai ter na Série A, porque é muito desigual, né? De grana, É você muito chega- desigual, pô. Teu centroavante é o Yuri Castilho, pô. Você não tem bala pra contratar um cara como o Gabigol, por exemplo. E até ele trouxe até alguns jogadores mais conhecidos em outras posições, né? Trouxe o Reinaldo, trouxe o Cleison, trouxe o Walter. Então ele trouxe para os jogadores com uma rodagem um pouco O maior. pior é que o Yuri Castilho não é ruim, mano. Mas deixa Falou quieto. isso. Tem embasamento pra isso? Acho que diante do que tá aí, o Castilho Yuri, jogou Castilho, o Yuri Castilho é o zero mesmo. Então tá, zero Vários lugares, pô. pro Yuri Não tem Castilho. mais foi isso. Tomara que Claro faça um que- grande Cara, o brasileirão. Yuri Castilho, se não me engano, se eu não tô errado, beleza? Ele faz uma boa passagem pelo Vitória da Bahia. Ou eu confundi o jogador? Não faço ideia, cara. Confundi ou acertei?
Já falaram exatamente isso? Tava prestando atenção no Joboso, não consegui escutar na hora. Não pelo Mirassol, mas é muito difícil, né? Questão É, de a grana concorrência, pesa, né, velho? A concorrência pesa muito. Janderson do Vitória. O Vitória tem 3 centroavantes. Inclusive, estamos gravando no dia seguinte da final do jogo da volta do Bavi, né? Isso. Que o Vitória, inclusive, termina com os 3 em campo. Com o Fabri, com o Carlinhos e com o Janderson. E aí, até antes de subir pra cá, eu tava conversando com o Pseudo. Quem seria o cara que a gente colocaria? Quando a temporada começa, o 9 era o Fabri. Em ideia, assim, seria o Eu Fabri. gosto do Veio da Espanha. Só que a gente pegando os últimos 10 jogos, o Janderson, que em vários momentos é ponta esquerda, em vários momentos ele joga junto com... Ele pode jogar junto com o Fabri, pode jogar junto com o Carlinhos, mas em maneira geral, nos últimos 10 jogos, o Janderson foi mais titular do que qualquer outro. Então, poderia ser o Fabri, poderia ser o Carlinhos, mas a gente escolheu o Janderson pelo momento, não é momento da história nesse caso, no momento... O Janderson tem sido mais titular. Pegamos jogo recente contra o próprio Bahia, jogo contra o Náutico de Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, inclusive o Vitória perdeu. E o Janderson está muito bem, cara. Dos 17 jogos que ele fez na temporada 15 como titular, 7 gols e 3 assistências. Números muito bons. O torcedor do Vitória sempre torceu o nariz um pouco pro Janderson, mas ele é um cara que, pra mim, vai ser Porque titular. tecnicamente não é um Como primor, vai ser? né? Se vai ser ao lado de um outro centroavante, se será como centroavante, eu acho que nesse momento o Carpini enxerga o Vitória com o Janderson de titular. E, pra quem não lembra tanto assim, é o Janderson que jogou no Botafogo. É aquele moleque que jogou no Botafogo. Nem sei se ele foi da base do Botafogo, não é da Entrava base do de vez em Botafogo. quando no segundo tempo, uma Fala bola dele, né? aérea. Jogou em 23 no Botafogo. Eu, particularmente, gosto dele. Acho que hoje, pra ter no meu time, seria junto com o Gilberto ali. Janderson ou Gilberto. Eu tenho gostado, o momento dele é Aí, ótimo. tá ok, é tá pelo bem menos entregue. junto com o Gilberto, Tá se não dois. for junto com paciência. E aí, 2 ou 3 Então, vezes? até no jogo lá nesse jogo Se contra o pá, Bahia, ele 3. teve 2 cabeçadas bem complicadas quer dizer, uma foi mais ou menos fácil pro Marcos Felipe, a 0. outra ele cabeceou, desviou assim embaixo. Agora, Tem que ter um também, né? esse é um dos que eu preferiria ter o Gilberto do que ter o Janderson. Acho ainda Que o Gilberto, ele passa mais credibilidade mesmo como centroavante. É difícil essa disputa aí dos centroavantes, teoria da menor prateleira. Escolher entre um deles é muito complicado. um pouco inconstante. Acho que pode ser junto com, eu não sei, dele com paciência, talvez. Junto... O Gilberto tem um ponto de você não conseguir confiar fisicamente nele. né? Fisicamente, você vai precisar usar menos. né? Mas assim, como 9, eu Gilberto O é Gilberto é mais 9, né? Então, É isso que eu tô falando. Eu botaria junto. Tá bom, pode Se ser não- junto. 2, então? Momentão, pô. Momento muito bom do Janderson. Acho que vai ser... A 1 seria pouco, né? Seria pouco. Acho que seria Então é pouco. 2 pro Janderson, né? É. 2. 2. Beleza. Mas tem que ver o que a gente vai arrumar nessa 1 aí. Né? Amigo. Tá ali, o da 1 tá ali, ó. Tá ali. Um por nota. Tá E ali. o Lucero, hein, Wallace? O Gato? Gato Tucheiro. Rapaz, momento... É bom, hein? Não é bom. Não é bom. Apesar do momento individual dele não ser ruim, não acho que tá vivendo o pior momento. Ano passado, na reta final, eu acho que ele ficou de... Eu vou até olhar, mas eu acho que ele ficou de agosto até dezembro, praticamente, sem fazer gol. No ano passado. Ele tem um primeiro turno bizarro Perdeu o gol e ele ficou Jesus. muito tempo sem fazer gol. Ele não é o Lucero do ano passado, do início do ano passado. Ele ficou do dia 21 do 8. 8 é Agosto. Isso. Ele bateu essa dúvida. E não fez mais gol em 2023. Até acabar o campeonato. Até acabar o ano. Caralho. Ficou de agosto em diante sem fazer. Meu irmão, se isso... É que é foda, né? Se isso aí é de um time do holofote da mídia brasileira, esquece, pô. Ia ser humilhado. Verdade é essa. Se você bota esse desempenho aí de último gol sem agosto num time de São Paulo, Rio, Minas, moleque... Não foi, né? fazer gol. Porque o Igor Esse Jesus ano foi já tem isso, 6 não foi. gols. Mas o Igor Jesus performava pra caralho, pô. Exato. Honestamente. Mas o Fortaleza como um todo, O Igor Cara, Jesus coisa entrega sem horrível, ser né? gol. coisa horrível que o Fortaleza tem Consegue jogado. produzir nada e aí o centroavante acaba morrendo um pouco de fome, né? Mas não fez gol fez um gol contra o Ceará. Pegou nesse ano. Vamos pegar os jogos grandes? Pegou o Ceará, Vitória e Sport. Fez gol contra o Vitória também, na derrota em casa. Então fez gol contra o Vitória, fez um gol contra o Ceará. Mas acho que a maioria dos gols foi contra o Cariri, contra o Motoclube, Então, é um campeonato estadual. contra o Ferroviário. E fase inicial de Copa do Nordeste, que nem sempre você vai mano, pegar é que a time grande no mesmo verdade, nível, gente. né? Estadual que presta pra avaliação é só o Paulista, mano. Acabou, Só o velho. Paulista. Os outros são muito fracos, mas muitíssimo fracos, tá ligado? Então, assim, avaliação de estadual só presta o Paulista. De resto, pode esquecer, mano. Ah, foi bem no estadual, foda-se. Agora depois começa o ano. Essa dificuldade do Fortaleza de propor jogo tá chamando muita atenção nesse início do ano. E tá né? matando o Luciano também.
uma questão É tudo que o Vojvoda ponta, tem que né? Só resolver. joga com ponta, parece o Marcelo D2, pô. Não tem um meia ali, cheio de ponta. E aí, o que faremos com o Lucero, hein? Acho que eu prefiro o Igor Jesus 4 hoje. aí? É, eu prefiro o Igor Jesus hoje. Mas será que eu prefiro o Gabigol? Não, Lucheiro na frente do Gabigol, pô. Qual é, gente? Pelo amor de Deus. Apesar Punindo muito o apesar Gabigol, de né? tudo, Tá né? punindo muito, né? Apesar de tudo, né? Nota 4. Não, Curitiba, não, aí Gabigol, não. né? Aí não, desculpa. Lucero é mais que o Paciência, na opinião de vocês? acho. É, Sim. eu acho Tá, que é. Sim. beleza. Então, Honestamente, hoje eu confio mais no Lucheiro como centroavante que no Gabigol. De verdade. Esse é bola. tô aqui pensando, não. Esse é bola. É, ele quando é Lúcio acionado, Rodrigues, ele consegue, muito bom também. Acho que ele tá pagando muito também de um Fortaleza que normalmente só tem conseguido jogar fazendo transição, Pois né? é, Só tem pô, conseguido só jogar time- acelerando. time com muita Então, assim, dificuldade de às criar. vezes a bola não tem chegado nele também, né? Às vezes que nessa fase aí, na primeiro semestre do ano passado, assim, às vezes, quando ele estava bem, a bola chegava e ele estava E era o aproveitando a momento que o eficiência. Pochettino né? tava Esse bem, né? Lute, pô, acho ele muito O bom. Pochettino parou de Pochettino jogar, tava parou bem, de chegar a Pochettino bola nele. gerando Tá? muitas assistências e quando a bola chegava, né, você vê que a conversão dele era muito boa, depois deu uma despencada. Eu ia Eu acho que botar o o Lucero Lute vai na subir isso 7 aí, mas ali, depois a gente vê. eu acho. seguimos no Nordeste. Lúcio Rodrigues do Bahia. Gosto muito. Esse eu acho muito bom também. Muito cara. bom. Poderia ser o William José, né, mas como o Luciano tem sido titular, o William José jogou na final do Baiano porque o Luciano estava a serviço da seleção, né? Tava lá com o Uruguai. Eu acho ele muito bom. Muito cara. bom. Eu acho ele muito bom, potencial absurdo. Tá se adaptando a ser 9 mesmo, né? Ele, quando jogava lá no Liverpool, jogava também aberto, mas está se adaptando bem. Acho que ainda perde muitas oportunidades. Né? A torcida do Bahia está meio que com o pé atrás ali, porque ele ainda perde muitas oportunidades. Mas eu acho ele muito bom, muito potencial. Vê que o Grupo City já tá trazendo frutos, né? O Bahia tá trazendo jogador Pô, até caro do pra Liverpool. caramba foi ele. Desde a máxima, botaria no 7 ali. Uruguai. Mas é autor de gol de título de Mundial Sub-20. É. O Uruguai é campeão Sub-20 com o gol do Lúcio. O gol dele. Isso que o VS falou até a verdade, que ele perde pênalti agora contra o Vitória no jogo da ida, né? A galera toda falou, pô, você não perde isso aí, já tinha acabado a final, etc. Beleza, acontece. Messi perdeu um monte de pênalti também. Tá tudo Mas eu gosto muito, mano. Assim, eu acho até que durante a temporada vai jogar com 2... Eu acho que o William José vai virar titular desse time. Acho que durante a temporada. Tem que ver quem sai do ataque pau, né? O Pulga, Ademir e Lúcio. Talvez não saia ninguém, talvez Pô, ninguém o do Pulga é pau muito saia. bom também. Aí você vai com 4 atacantes? O Puga tava É um quase número tentando complicado quando a gente fala desse tipo de Desse ataque. tipo de ataque, Mas o senhor tá dizendo, depender de quem trocar, ainda fica pau no fonema, porque se sai o Lúcio entre o William José, um W, aí vira pau. Que é pata, né? Pau é pata. É pata. É diferente. Tem o nosso glorioso Paul Patrol, né? É. Que nos traz essa informação. Muito bem. Acho que eu vou junto com o Bright White. Quanta bobagem. Eu vou junto Sete. com o Bright White. 7? Eu acho muito é? bom. Eu não sei se os amigos concordam, mas pelo momento assim, eu acho o Lúcio muito bom. Concorda, VSR? Eu Tenho acho, dúvidas. eu acho que o Caleri Vai é baixar mais um. 9. Então baixa aí. De repente subir o Caleri e trocar ele com o Caleri. eu acho que Gente. Talvez o Caleri é mais 9 que ele, né? Melhor 9 que ele. Eu acho que o momento é Puta que pariu. incomparável. Os dois. Não, sim, mas... E até se a gente voltar para a questão física, né? Estamos falando de um moleque de 21 anos e o Caleri com os problemas que ele está atravessando, né? Então bota ele na 6. Então baixa aí. Seis. Porque... O Caleri é muito projeção, né? É menos do que a gente tem visto e muito mais a projeção do Pô, hype fica que ele esquisito tem. essa 6 ele aí. pode fazer, né, também, né? Mas, Você baixar que é um esse cara Caleri, pra pode pegar, ser, por é exemplo, verdade. botar o Pedro, né? É. Então sobe aí o Caleri. Tá bom. Caleri para 7, então? Vai. Pseudo ficou feliz, cara, subiram o Caleri. Tá vendo aí? mesmo. São me Paulo respondeu. subindo, tá São vendo? Paulo. mas ele nem me respondeu. Não sei se ele está tão feliz. São Paulo Às vezes subindo. ele tá lutando contra a tecnologia. Volta e meia a gente vê aqui o que acontece. Não, não é isso não. Ele tá exigente. Tá nervoso? Ele está exigente. Eu acho que ele tem motivos para isso, né? São Paulo até agora não agradou tanto em 25, né? Ele tá chateado. Ele tá meio chateado. Ele tem uma Ele tem perseguição. zubeldia, cara. Ele tem Zubeldia é alegria, pô. Pedro Raul, o Pseudo, nota 1. aliás, Um dia a gente precisa botar o Pseudo no ar, cara. Assim, ele é um dos grandes frasistas que a gente tem à disposição. Pseudo é maravilhoso. E principalmente quando os times dele estão perdendo. Cara, vem coisa. Eu me divirto fantástica. um pouquinho, apesar de ficar com pena, desculpa, tá, Pseudo, mas eu me divirto um pouquinho quando tem você que tomar tá cuidado pistolando também, com o Liverpool no Porque tem que Twitter. tomar cuidado porque ele pode falar coisas que podem o levar pra cadeia. Não, mas É, nada além da bola, normalmente. Mas quando quando é no de 0 a 10, quando ele tá aqui na coordenação, eu filtro. Eu mantenho o réu primário do Pseudo. Até porque senão vai o seu também. Porque eu posso ir junto, né? O senhor vira cúmplice, né? Exatamente. Saiu da minha boca, né? É, Então... óbvio. É. Pedro Raul, Ceará.
Bem, Chegou bem no Ceará, né? 6 gols. Chegou bem, 5 fazendo gol de gols em 6 título jogos. e tudo, gol em final. Pedro Raul foi injustiçado no Corinthians ou não? Mas Não. Não, No como Vasco diria foi. o meme lá, não me agrada muito. Enfim. Assim, ele começou bem em todos os clubes, né? Começou bem No no Vasco, não. O começou Corinthians bem ele no chegou, ele começou Toluca. bem? O Vasco não começou fez bem, gol não. ali, Sérgio, né? desculpa. O Corinthians acho que foi mais ou Ele menos. nunca esteve mas bem no no Vasco Vasco. e no Toluca ele Foi bem começou no muito Vasco, bem. sim, Então, cara. agora, ele tá fazendo gol, né? Tá funcionando, mas eu acho um jogador com poucos recursos ali. Não te parece me tão agrada, confiável? Não 3 parece- gols em 8 jogos no início do Corinthians, tá Aí, bom. tá vendo? E depois disso, zoado. sabe quantos gols ele Pra fez? média dele, 3 em 8 Até o gols. fim da passagem, depois só mais só marcou na estreia do Paulista, Hoje, que a gente esse ano. estava transmitindo contra o Red Bull Bragantino. lá em Bragança, né? E o Corinthians estava com vários Tava na reservas. reserva, o time todo misto. Então, eu acho que pra time que propõe menos jogo, que na Série A será o caso do Ceará, o Ceará não vai ficar, o Ceará não vai ao Maracanã, não vai à de Arena peito BRV, não vai ao Allianz Parque, ao Engenhão pra jogar. Vai se fechar e eu acho que ele pode funcionar, sabe? Fazer pivô, bola aérea, etc. Eu acho também, eu acho que ele é, para a realidade do Ceará, de time, de orçamento, ele é um 9 funcional. Eu acho. Acho que tá de acordo ali, eu acho que pode fazer um bom campeonato. Mas ele junto ali, né? Perto da 1, da 2, ali, a concorrência do resto é... Então, eu ele acho tá que- atrás eu do acho que- Gilberto e do Janderson? Eu acho que se você botar o Pedro Raul junto ali na 2, um desses vai ter que cair para 1. Aí a gente tem que escolher. Quem Porque cai? nenhum dos que estão Quem vindo é aí pior? é um. Gilberto, Janderson, Concordo. Pedro Raul. Então tem Pra que mim é o botar lá. Gilberto. Pra mim, meu 1 é o Mas Gilberto. o Pedro Raul, Pra mim, não meu pode ser um- esse 1? Pra meu 1. Acho que não. Não? Não, pra mim... Meu 1 é o Janderson. Vixe, aí vocês vão embolar tudo. Aí é porque o Jorginho. meu 1 seria o Pedro Raul. Aí é pseudo. Então o pseudo decide. Pseudo, é contigo, meu irmão. Gilberto, Janderson ou Pedro Raul? No momento, eu acho que o meu é o Gilberto. Gilberto. Ok. Tá bem entregue Eu também, acho que essa valeu. parte física impacta, né, cara? Você não dá pra confiar, não, pelo coitado do Gilberto. A idade, né? O tempo Ok, passa tá pra ok, todo tá mundo. ok Não tem também. culpa, né? Vou ficar Tem defendendo o culpa todo Gilberto, mundo, não. menos o Gilberto. Exatamente. Então, Pedro Raul na 2. Nós estamos demais hoje, hein? demais. É que nós Cara, vamos que gravar eu de vou 0 a 10 botar essa na frente. semana, a gente já tá no. Sola 10 espírito. amanhã já, né? É, amanhã já tem. Eu falei Oi, 0 a desculpa, 10, tá sola baixa, 10, baixa. Sola 10 O amanhã. Pita vai ficar na frente Como do é, Meu ô Jesus, quer ver? Pseudinho? Ah, Gilberto já te deu muitas Não vai, alegrias pô. do Fantasy. Entendi. Gente, aquele com todo fantasy, respeito, né? o Pita é fraco pra caralho, cara. Eu defendo essa tese desde ele bem no Cuiabá. O Pita é fraco, pô. Centroavante fraco. Entendi. Você não tem tempo pra isso mais, né, Pseudo? Agora a vida tá corrida. né? Tá tocando muito o canal dele também, né? Pseudo tem canal, né? verdade. A galera vai lá, fala Vai lá. bastante do livro. Quem já Bastante tá- vídeo lá, Você bastante já tá coisa. aqui pelo YouTube, vai no canal do Pseudinho lá. Procure lá. Vai lá. Isidro Pita. Esse é um que eu tô com dúvida, tô curioso pra Tô ver rindo o do que negócio ele... que o Pseudo falou aqui, tá? Não é do lógico. Pita, Não não. sei o que ele falou. Era a demissão, seu Vasco. Eu Esse... levantei, tem coisa com o Pseudo, assim. Aliás, eu sou um pouco assim, Ele é eu confesso. incrível, cara. Vitor Sérgio, volta e meia, eu faço isso com ele também. Eu sei o que vai... As reações... Que vai sair, né? O que vai sair, então eu sou... Ai, meu Deus do céu. Vitor Sérgio é Parreira, né? Chama ele de... Parreira é um gatilho, né? 2006. Ídolo. 2006. É, Fala aí, Vitor. cara, eu tô curioso pra ver o Pita, assim, que o Pita jogava, não que o Red Bull Bragantino vá jogar de peito aberto contra todo mundo, mas ele jogava num time que Só contra-atacava. normalmente tava sempre bola longa pra ele, sempre bola espichada pra ele brigar, pra ele fazer casquinha e tudo, e que ele funcionou nesse contexto. Agora, o Red Bull Bragantino, até pelas ideias ali do que o clube quer e tudo mais, não é tanto isso. O Bragantino vai tentar jogar. Eu quero ver como é que o Pita vai funcionar nesse Nota contexto. 3 É aqui um pra cara, ele. Honestamente. pô, Pra mim é 3 no 10, Pita. 9 3. brilhante, vai brigar Atrás aqui do pela nota Tiro 10, junto com nada disso. paciência. Mas, assim, ele já entregou, a gente já tem uma amostragem do Pita na Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo o dele. Num contexto bem específico lá De um do time que do brigava pra não Cuiabá. cair, tudo, né? Pô, e tem 25 anos, cara, que a gente olha pro Pita, às vezes parece que é mais Rodou no experiente diesel, e tal, a barba, mas ele tem só 25, cara. Ele rodou no diesel, tá magoado. né? Ah, acontece, né? Magoado. Não posso falar muita coisa também, não. A mas carreira, às vezes, né, prejudica um Joga pouquinho. no sol. É, exatamente. Não posso falar nada. Essa lenda, né? Ai, mas ele tem só 25, cara. Eu acho que... Se você tivesse hoje pra botar no seu ataque, Gabigol ou Pita? Gabigol. Gabigol. Eu prefiro, Então é aí eu do prefiro 4. o risco. Aí Eu é do prefiro o 4 Ciro, pra inclusive. baixo.
Eu prefiro o Lucero. 3, Não, pô. acho que o 4 cumpre bem, sabia? Acho que num time bem Gente, é organizadinho, 3, então desce onde a bola o- chega, o Pita vai entregar, cara. Não, tá bom, vai guardar os golzinhos. Sobe o Lucero, então? Eu subiria o Lucero. Eu acho Era o o que eu tinha Lucero falado lá atrás. mais certeza do que o Pita. Ah, Pô, ok, fechou. ok, É o- ok. assino Ok. tudo que você De falou aí. acordo? Ah, Ficou ok, ficou ok. Tiquinho Soares, do Santos. Eu não sei a sua visão, Jorge Igor, mas a minha, eu acho que o David Washington será o centroavante desse time ao decorrer Tem tudo pra da isso. temporada. Não será o Tiquinho, acho que o Tiquinho vai pro banco em algum momento. Eu não sei não, cara. É, eu acho o David Washington muito bom centroavante. A gente tá falando do Gabigol, Prospecto. a gente tá falando de um Gabigol que há muito tempo não entrega. O Tiquinho não tem entregado também. Não por um tempo mas tão aí longo. pra mim tem uma diferença colossal. Desculpem, mas o não entregar do Tiquinho é melhor do que não entregar do Gabigol. Na minha opinião, me perdoa. Verdade é essa. Eu prefiro ter o Tiquinho que o Gabigol no time hoje, tranquilamente. Pelo que ele vai entregar para além do gol. Vai entregar um pivô de qualidade, vai entregar, tipo assim, uma bola que vai matar no peito, vai entregar pro cara que vem de trás tranquilo. Ele vai ajudar mais o time que o Gabigol. Então, assim, hoje, o Tiquinho, sem estar no seu melhor nível, pra mim é melhor que o Gabigol sem estar no seu melhor nível. O Tiquinho faz um bom jogo contra o Vasco, não vai? O Tiquinho, ele consegue ajudar o time, pô. Ele ajuda o time. Mesmo sem fazer o gol, ele ajuda o time. Ele protege, ele faz o pivô, ele constrói o ataque junto e tal. Então, assim, parece que não, mas ele ajuda o time. O quanto do Gabigol, que é desde final de 22 para 23, mas desde aquela queda do Botafogo no retorno do Tá deixando a raiva do clubismo falar muito mais do Gabigol? Zero, mano. Nada a ver com o clubismo, tem a ver com o desempenho recente mesmo. Não sou maluco. Só você enxergar o que tá jogando de bola do Gabigol. Brasileiro de 23, o Tiquinho não entrega mais. É, mas a reta Naquele final de nível, Paulista... Naquele nível não, mas a reta final de Paulista dele, pelo menos ele voltou a fazer gol, né? Foi Tiquinho, melhorando, pra mim, foi não pegando- lembra fez nada 4 do gols nos Guerreiro, últimos irmão. 4 jogos. foi pegando mais ritmo, né? Mais sequência, mas eu ainda acho que tá abaixo, assim. É porque a gente... Aí é que tá, né? O primeiro turno de 23 do Tiquinho foi atípico, é isso? A regra era aquilo, o padrão era aquilo. A grande verdade aqui, ó, é descer o Pita pra junto do Paciência, desce Gabigol, Lucheiro, Tiquinho na 5. Não tem mistério. Aqui é desce o Pita, desce o Gabigol, deixa o Lucero e Tiquinho. Pode ser, é isso. Desce o Pita pra 3, Gabigol na 4, Luceiro e Tiquinho na 5. É isso aí. É isso aí. Aquele ou é o que a gente tá vendo agora? Ou é o que a gente viu em 24? Acho que é o meio. Acho que nem lá nem cá. Nem lá nem cá, né? Eu Assim, acho que fica o Pita junto com Paciência, Gabigol sozinho na 4, Lucheiro e Tiquinho Eu na 5. concordo muito com isso que você falou, cara. O Tiquinho que vai ser apresentado não é o de 23 e não é o de 24. É o meio termo. O primeiro semestre foi um primeiro semestre de Hulk e Pedro, né? Cara, botou o Campeonato Brasileiro no bolso. Acho que o time todo, né? É. O Perry agarrando pra caramba, 23, né? Adrielson jogando pra caramba, ficou todo mundo jogando a nota 11, né? É. Eu acho que depois, o que foi vamos botar o início de Santos dele, também não é, tá Não, longe de ser esse jogador. É o meio do caminho. Agora, é a dúvida. Por exemplo, a gente vai se colocar no mesmo lugar, Tiquinho ou Igor Jesus. O Igor Jesus era o titular pela idade, mais novo, pelo que entregava naquele momento, mas enquanto jogador, a gente acha o Igor Jesus melhor do que o Tiquinho Soares? Não. Muito melhor. Eu tenho dúvida. Vendo o máximo, Pô, o Tiquinho, o melhor cara, que a gente o já viu do Tiquinho- Tiquinho, o melhor do Igor Jesus. O Igor do Jesus faz o que o é Tiquinho melhor. faz Tiquinho é melhor. melhorado, Tiquinho é pô. mais protagonista. Tiquinho tem uma Hoje- participação coletiva quando tá bem, né? O Muito Tiquinho importante, né? tem um senão aí que são as questões físicas, né? Verdade. Inclusive, essa queda aí dele em 23 se dá por uma questão física que ele fica fora um tempo. Ele machuca no Mineirão, num gramado horroroso. Aí- Tinha tido um show recente contra o Cruzeiro, E fica aí- um mês aí fora. Ele fica um mês e pouquinho fora. E depois, Aí, quando 24, ele volta, machuca de novo. Machuca de novo e dá chance do Igor Jesus. Machuca na estreia da Libertadores, então, aí o assim- Eduardo vira titular e o Igor Jesus chega depois. É, exatamente. Então, O assim, Eduardo virou 9 por um tempo, porque não tinha acho outro. que você tem ali algumas dúvidas com ele na questão. Mas eu acho que na função de centroavante, cara, ele gira, faz pivô, sai da área, joga bem, Pô, ele gera dá muito jogo. assistência, gera muito jogo. Mas tem que estar bem pra fazer isso. É, tem que vai tá bem. Talvez colocar na 6 tá bom também. né? pensei Vai ficar na junto seis, com o Igor né? Jesus de novo ali. Tá. Pensando na Não, 6. não pode. O Botafogo trocou o Tiquinho, Eu tenho porque o um Igor pouquinho Jesus de fazia pena o que o desse Tiquinho moço. faz melhorado, pô. Nem não é? Coitado, cara. Ele luta pra caramba, mas a vida dele é difícil. Verrete. Caralho. Honestamente, se levar em consideração o momento aqui, apesar de questionar bastante o trabalho do Vegete fora da área, dentro da área o cara é cravador nato. Vai ter que ser 9 aqui, ponto. Eu discordo da minha própria opinião, mas é 9. Ele luta pra caramba, também não tá ganhando pouco, então deixa ele se virar lá. Mas tem gente É que pago pra lutar, tá né? pago pra lutar também. Deixa ele se lutar lá. Mas é verdade, você tem razão. Você absoluta discorda e no não que você fala? falou. É porque basicamente tá avaliando isso.
Eu já falei, a gente entrou nesse ponto anteriormente. O Vegetti fora da área, ele não constrói como vários que estão aqui na lista. Que constroem mais do que ele, que participam melhor do que ele. Fora da área, ele é um dos piores que tem aqui na lista. Fora da área. mas eles Dentro não da tão área, avaliando ele é um isso. dos melhores. Eles não estão Ponto. avaliando, eles só estão avaliando a Exato, caixa, tipo assim, parece. mano, fora da área, o Vegetti, o pacote Vegetti entrega fora da área um jogo ruim e dentro da área um jogo excelente. O que você precisa pro teu time? O Vasco precisa de um cara excelente na área. Ponto. Ele resolve. Tá ligado? Tipo assim, ele é mais matador do que quase todos aqui estão aqui na lista. Então, fora da área é complicado o Vegetti. Ele mata muitas oportunidades de ataque do Vasco. Dentro da área ele resolve o problema, pô. Resolve, ponto. Tipo assim, Vasco e Santos, ele resolveu o jogo. Vegetti. 2 na conta dele. É isso. Difícil, cara. E agora? Pra mim, o Assim, melhor cabeceador do futebol brasileiro, hein? Ah, o fundamento da cabeçada é ser um especialista. Brincadeira. Especialista. E aí a tier list é de camisa 9. Tá ligado? E agora, assim, até pelo contexto do time do Vasco, por exemplo, agora nessa reta final do Campeonato Carioca, toda vez que o Vasco com muitos problemas para acionar ele, toda vez que ele precisou jogar embaixo com o pé, ele se enrolou bastante, né? Que não é muito a Ele é dele. o cara da definição. Mas, No máximo um pivô, né? no máximo um pivô ali e tudo, mas acho que dentro do que ele faz ali, ele foi artilheiro do Carioca, né? Ele Acho foi que artilheiro foi, do Campeonato Carioca, então assim, acho que é um cara que entrega muito diante de um cenário bem complicado, né? Que o Vasco oferece para ele. Agora, em termos de qualidade ali... Ele e o Cano. Ele e o Cano, né? Empatados com 6 Com seis, gols. E o Max do Sampaio Corrêa também. Então, assim, ainda foi um dos artilheiros do Carioca. Ah, pô, de verdade, pelo que ele entrega no cenário que ele tá, pra mim é 7. 7? Ah, eu acho também. Impossível. Impossível. Não tem como colocar ele atrás do Cano, me perdoa. Impossível. Hoje não tem como. O Cano fora da área também é lamentável. O Cano é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de fazer gol de cabeça, faz gol com a bola no pé. Mas é impossível você justificar o Cano na 8 e o Vegetti na 7. É impossível. Impossível. É impossível ele ficar atrás do Cano nessa tier list. Mas tudo bem, não vou me prolongar nessa discussão, não. Pô, cara, o cenário que ele está é bizarro. E ele é um fazedor de gol. Fazedor de gol. Tipo assim, o Vegetti na mesma partida do Caleri aqui esse ano é inacreditável, pô. É inacreditável. Não faz nenhum sentido. Tudo que foi justificado aqui não faz nenhum sentido. Pô, especial, cara. Pode ser. Tô totalmente de acordo. Tipo, eu tenho o meu time, cara. Preciso arranjar um centroavante pro final de semana. O que o meu time precisa? Gol? Puta, o Vegetti é fantástico, cara. O Vegetti é fantástico. Vitor Roque. Eu Curioso. acho que os dois que estão aí são 9, né? Então. Estou curioso. Não é isso? Ah, o Vitor Roque não 9 tem nenhum gol, tá aí, né? Pela projeção que a gente faz, né? Do Vitor Roque. Do Ninguém Vitor fala. Roque. O Yuri Alberto com certeza é 9. Porque, pô, o Vitor Roque... Não vai conseguir fazer aquilo que eu falei. Porque é aquilo, né? O Vitor Roque bateu lá, não rolou. Que não quer dizer que o Vitor Roque já tem... O Cano é muito mais cravador, inclusive tem mais gols que o Vegetti. Pô, tu tá de sacanagem, cara. O Cano tem 2 jogos a mais e 1 gol a mais, cara. E ano passado, o Cano cravador tava fazendo o quê? Fala pra mim. Tava ajudando muito o Fluminense, o Cano cravador, né? Na briga contra o rebaixamento. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tenha fracassado na carreira e que aqui ele não faça nada. O Gabigol também bateu lá, voltou aqui Se e for pra levar em consideração o fez resto, gol não em tem 3 como finais de levar, pô. Libertadores. Total. Né? O Vitor Roque não tá arruinado pro futebol. Mas eu não sei se hoje eu colocaria ele na 9. Eu Por, acho essa, que também por não. essa batida dele lá. Não, do e jeito outra? que foi, entendeu? O que a gente viu do Vitor Roque no futebol brasileiro ainda foi pouco, né? Eu tomara pelo clubismo? Não estou, pô. Eu só acho que não tem como você colocar o Cano na frente do Vegetti. Ponto. Minha opinião. Exatamente essa. Porque a justificativa foi fora da área, o Vegetti não entrega. O Cano também não. O Cano fora da área, ele é esquecível. Assim como o Vegetti. 2 jogadores ruins fora da área. Ruins mesmo, ruins. Não tem trejeito técnico pra conseguir complementar um jogo fora da área. Eu vi o Cano no Vasco. O Cano foi do Vasco. Era a mesma reclamação. Fora da área era péssimo. O Vegetti é péssimo fora da área. Dentro da área, os dois são excelentes. Um, porra, faz mais gols com a bola no chão, outro mais gols com a bola na cabeça. E é isso. No mínimo, na mesma posição. Os dois. No mínimo, na mesma posição. No mínimo, iguais. A gente viu, beleza, temporada 2023, ele termina com 21 gols. Uma ótima temporada. 21 gols eu trato como uma muito boa temporada. É que alguns desses caras que a gente falou aqui, né, Hulk, Pedro, eles, Cano, sacanearam isso aqui, né, passaram de muito. Mas o Vitor Roque, eu acho que eu também teria esse pé atrás. Tô contigo, Jorge. Né? Eu não colocaria na 9, não. Eu iria com ele na nota 8 e o Yuri Alberto na nota 9. Caramba, eu iria de 9, mas beleza. Acho que ele tem A projeção muitas dele... ferramentas, tem todas as ferramentas ali, mas enfim. Mas não, então. Mas hoje, é muito mais o que o Vitor Roque pode ser. O que o Vitor Roque, o que o Barcelona comprou o Vitor Roque, né? O Barcelona comprou o Vitor Roque
pra ele entregar lá e acabou não entregando. Você compara, por exemplo, Vitor Roque e Hendrick, o que mostraram no futebol brasileiro. Eu acho que o Hendrick mostrou muito mais do que o Vitor Roque. Muito Eu mais. acho- eu acho- Muito mais, decidiu um campeonato. Pô, mas o Vitor Roque fez gols decisivos de mata-mata de Libertadores com 17 O anos. Estudiante, né? Aquele gol lá contra o Estudiante contra o Libertar, então assim... Eu particularmente falando... Ele fez coisas para quem tem 17 anos, fez um jogo fantástico contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, depois ganhou um jogo sozinho contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, assim, acho que ele já fez muitas coisas, né? mas acho que não se compara ao que o Hendrick fez. Por exemplo, se a gente for colocar nessa comparação, assim, eu acho que o Hendrick Eu fez acho que o bem Hendrick fez mais, mas eu acho que o Vitor Roque fez ali perto também, assim. É que hoje, tipo assim, Enfim. quem é Pô, o Caleri tá muito alto, mano. Tá destoando mesmo. o melhor? É o que você tem hoje, né? O que você tem de opção. Eu acho que o Vitor Roque pode terminar o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro. A gente tem tudo pra isso. Mas do que a gente viu até hoje, pô, na bola dividida pra jogar no sábado, eu acho que hoje, pro jogo de hoje, acho que o Roberto não passa frente. Você vê como é a vida, né? Se a gente faz esse programa no início de 24, o Yuri Alberto, se bobear, não pegava nem 5. Nem nota 5. Nem primeira metade. Você vê, né? A volta por cima que ele deu em 24, cara. Melhor temporada da vida, jogando... Quando analisar a carreira tá de boa, mas o momento tá muito alto. Mas ninguém tá analisando carreira aqui, esse que é o ponto, tá ligado? O único cara que tá analisando por performance recente não atual é o Pedro, porque tá machucado. De resto, é performance atual. Todo mundo aqui. Senão o Gabigol não era 5, o Gabigol era mais alto. Mas estão pesando a mão porque é performance atual. Por isso o Caleri tem que ser mais baixo que isso. Não é o Caleri do São Paulo quando tava bem. É o Caleri do São Paulo hoje. Questionável. Então, o 7 tá muito alto pra ele. E o Borré tá... cara, eu acho que... Enfim, vou me estender aqui não. É que o Borré é muito bom jogador. Eu também gosto do Borré, mas a performance atual dele não corresponde à nota 8. Então é bem complicado, assim. Pra caramba. E começando bem, 25, né? A grande verdade, na minha opinião aqui, é o Vitor Roque também não tem como analisar a performance atual, né? Vai ser retrospecto, porque quase não jogou. Tinha que descer o Caleri. Honestamente, subiram até errado. Eu desceria o Caleri aqui, ó. Nossa, mano. Desceria o Caleri pra 6, o Tiquinho pra 5, o Borré pra 7 e o Vegetão na 8 junto com o Cano e com o Vitor Roque. Essa seria a minha arrumação. Esse programa vai... É muito doido, né? Porque esse programa vai ao ar depois do jogo da volta de Palmeiras e Corinthians, né? E estamos gravando antes. Estamos gravando com o Yuri Alberto tendo decidido a ida, 1-0, gol do Yuri Alberto. Pode ser que quando esse programa for ao ar, tenha sido 3-0, 3 gols do Vitor Roque. Hat-trick do Vitor Roque dentro de Itaquera. E aí, meu a gente amigo? com a cara de bunda. E aí faz o quê, meu irmão? Mas É a vida, É a o nossa momento que vida estamos é essa. gravando hoje. Estamos gravando no dia 24 de março. 24 de março, é isso aí. Vamos decidir o 10 entre Hulk e Pedro. Que briga, hein? Pra mim é Yuri Pedro. Alberto, um ponto a menos que o Pedro, eu acho loucura total. Mas o Yuri Alberto hoje é mais jogador do que todos os outros que estão atrás dele. Pra fazer o quê? Vai ter que estar ali mesmo, pô. O Yuri Alberto entrega mais ao Corinthians hoje do que todos os outros entregam aos seus clubes ali, basicamente. E cada um tem a sua importância, mas o Yuri Alberto ele é um pacote completo hoje, pô. Então é isso aí mesmo. Apesar de eu achar que a discrepância é gigantesca, tipo assim, o Hulk e Pedro são, assim, um infinito de distância pro Yuri Alberto e pra todos os outros aqui na real. Tipo assim, o Hulk e Pedro, pra mim, eles são grosseiramente melhores do que todos que estão aqui. Mas, assim, muita coisa, assim. Os dois são muito na frente do resto. Muito, 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 muito. Ambos são muito melhores. O Yuri Alberto é o terceiro dessa lista, pô. Tem que fazer. É o terceirão. E aí, enfim. Ave Maria. Rolada, né? Quem é o melhor camisa 9 do Brasileirão 2025? Quem quer começar essa aí, essa bucha? Rapaz... Vocês estão pensativos, hein? Vocês já estão Então, preocupados, é que eu acho que dificulta a avaliação, porque um tá fora de ação e o outro tá jogando, né? Mas eu acho difícil votar contra o Hulk nessa, assim. Embora o Pedro seja um 9 considerado ideal, mas o Hulk, ele faz a função, ainda faz mais coisa. Eu também sou Faz Hulk. gol de falta, faz gol... Então, assim, eu acho que se o Pedro tivesse em atividade, acho que tinha muitos elementos para votar no Pedro agora. Agora, a gente não sabe como é que o Pedro vai voltar, não sabe quanto tempo o Pedro vai demorar para ser o Pedro que a gente sabe que ele é e que ele pode ser. Eu vou votar no Hulk nessa daí. E aí, Wallace, decide ou empata? Eu acho que se os dois estivessem fisicamente voando, no seu auge, né? Eu gosto mais de um 9 como o Pedro, assim. O cara consegue fazer uma imposição física. Até porque eles poderiam jogar juntos. Jogariam juntos, tranquilo. Não, se você tem Hulk e Pedro à disposição, Tem os dois que jogam jogar- juntos. tem que Tem jogar que os jogar dois juntos. Mas pra Pedro e Gabigol jogarem juntos era uma novela, né? Verdade. Mas eu ainda acho que o Hulk fora da área... O Hulk Faz até mais, né? Faz até Faz mais mais. do que o Gabigol fazia, Com assim. menos esforço. Com certeza. Mas eu acho que o argumento físico
Cara, é muito complicado o Hulk perder disputa pra qualquer jogador aqui no Brasil há muito tempo, tá ligado? Você vai arrumar ideia pra tentar alguém jogar mais bola que o Hulk no Brasil desde 2021 e Difícil. ninguém joga, pô. É difícil. Não tem o que fazer, pô. É muito difícil, tá ligado? É isso. O que é muito bom. Do Vitor é perfeito, assim. Quem é o melhor camisa 9 do Brasileirão 2025? Cara, você tem um jogador que tá voltando de uma lesão de 8 meses. A projeção dele é gigantesca, mas o outro tá semana sim, semana também, jogando pra caceta desde que ele pisou no futebol brasileiro. Se os dois estivessem bem, para o Campeonato Brasileiro de 2025, jogando bem os dois, eu acho que eu votaria no Pedro. Pela complexidade técnica provavelmente e também. tática do que o Pedro entrega pro teu time. Mas, pô, o Hulk também te entrega, isso tudo que eu tô falando, de um outro modo. E, pô, tá voando, não tem como não. Eu concordo 100%, assino 100% do que o Vitor falou. Vou de Hulk. Ô, Pseudinho, o que você falou aí quando você pediu as sugestões pra galera? Como é que foi? Muita gente foi de Pedro quando o Pseudo pediu as sugestões de nomes pra esse normal, programa. né? A galera Isso dizia, aí não, deveria 10 vai ser... variar auge, ia ser mais legal. Pô, Mas não ia ter aí graça outro nenhuma, programa, meu rei. pô. É outro programa, pô. É, não ia ter graça nenhuma a avaliação Cara, de auge aqui. Dá Pô, o ele 10 tá pro Hulk e o resto disputa o resto. É mudar Pô, nada. ele tá fazendo uma projeção pro campeonato 2025. Por que ele faria out? Não ia mudar nada, tá ligado? Se botar auge aí, ia botar o Hulk na 10 e o resto se gira. Ser o Pedro, vai ganhar o Pedro. Pedro fácil, mas ganhou o Hulk. É porque muita gente também esquece que o Hulk é o 9 desse time, né? Na hora da... O Pedro tem cara de 9, né? O Hulk não tem. E no caso a lesão, eu acho que é um argumento justaço. É isso. Hulk na 10, melhor camisa 9 do Brasileirão 2025, apenas Cara, no uma auge o projeção. Cano não é 9, Pode gente. ser que o artilheiro seja o Gilberto, que ficou na nota 1, por exemplo. Por que não? Pode ser o Pedro Raul, né? Faz parte. O Rapaz, Yuri Castilho, imagina. que foi o nosso 0. Né? O Faz Pedro parte. Raul no Goiás brigou pela artilharia. né? É isso. Se eu já falei isso, se o nome do esporte não fosse futebol, fosse handball, era com o Pedro Raul mesmo. Era largar a bola no alto que, porra, ele resolveu. Resolvia. Seguinte, 45. Não concordei 100% com essa aqui, não. Essa aqui eu montaria diferente, essa parte do 8 pra baixo aqui seria diferente. Acho que faltou um pouco... A justificativa das posições pra mim não me agradou. Mas valeu também.